Salve para você que se liga aqui no canal do Teste. Sou Thiago Franklin e você está no meu canal onde encontro conteúdo diário do Botafogo. Fiz uma enquete nas minhas lives e até mesmo na parte de comunidade aqui no YouTube. Perguntei, vocês querem a volta do Top 5? E a grande maioria disse que sim. Então, Top 5 está de volta aqui no canal do TF. E a lista de hoje é um pouco polêmica em relação ao que o Botafogo sofreu nos últimos anos e depois de, 2009, meados de 2009, mais precisamente, parou de sofrer. Sofreu um pouquinho no ano passado devido às contusões dos arqueiros alvinegros nas partidas importantes, mas no início desse milênio, no início da década passada, o Botafogo sofreu demais em relação a arqueiros. Então, o primeiro top 5 dessa nova fase é top 5 dos 5 piores goleiros do Botafogo, na minha opinião, neste século XXI, no novo milênio. Vamos à lista. Max talvez não deveria entrar, até mesmo ter participado da Série B do Botafogo em 2003, ter sido muito importante na conquista, fez bons jogos. Depois da saída do Jefferson, em 2005 ele foi muito bem também. O Botafogo, ele viveu um bom momento com a camisa do Botafogo. Mas as falhas do arqueiro aconteciam sempre em momentos decisivos. E isso marca um jogador. Ele foi talvez um dos responsáveis pela derrota e pela perda do título carioca do Botafogo de 2007. Aquela bola que ele soltou nos pés do Souza, quando o Botafogo vencia a primeira partida por 2-1, foi importantíssima. Aquele chute do Renato Augusto na mesma peleja, aliás, no jogo de volta dessa peleja. Já conversei com vários treinadores de goleiro, até mesmo eu que fui um goleiro frustrado, pensava, um goleiro top de linha pegaria aquele chute do Renato Augusto, porque a bola dava para chegar, a bola passou ali, ele pulou um pouquinho atrasado. E também no próprio ano de 2007, nós tivemos o jogo contra o River Plate, pela Copa Sul-Americana. Até as falhas, ele fazia um jogo seguro, mas o que aconteceu logo em seguida? Max começou a falhar uma bola atrás da outra. Nos 4 gols que o Botafogo tomou, sem brincadeira, eu acho que ele falhou em 3. Eram 3 bolas defensáveis. Max, na minha opinião, é o 5º pior goleiro do Botafogo neste milênio. O 4º pior goleiro do Botafogo neste milênio é Marcos Leandro, também goleiro de 2007 do Botafogo. Ele veio como solução para o técnico Cuca, já que nenhum goleiro estava, digamos que, dando moral, conseguindo fazer com que o Botafogo tivesse um arqueiro que passasse confiança. Aí trouxe Marcos Leandro, que era reserva do Paraná Clube. Chegou no Botafogo, eu já fiquei assustado, porque ele rechonchudo, acho que ele está mais gordo do que eu estou hoje. E a estreia foi justamente naquele jogo em que o Botafogo perdeu para o São Paulo e ali degringolou no Campeonato Brasileiro. Marcos Leandro foi titular do Botafogo em 4 jogos. E o mais interessante é que depois desses jogos ele foi escanteado no Botafogo, não teve mais oportunidade, inclusive começou a jogar até torneios amadores, torneio de pelada mesmo, virou um goleiro de pelada no Rio de Janeiro. Em 2008, o que acabou acontecendo? O Botafogo contratou o Castillo. E o Renan, o Renan, jovem goleiro do Botafogo, estava deixado de lado, tinha sido suspenso no Campeonato Carioca Sub-20, então não poderia jogar no começo do Campeonato do Estado do Rio. O Lopes, que era outro goleiro, estava contundido. E você só tinha o Castillo, talvez disponível, que dependeria de regularização. Buscaram o Marcos Leandro, que tinha contrato com o Botafogo até o meio de 2008. Ele foi a última vez que ele foi visto em General Severiano, foi visto pelo Botafogo, foi no banco da estreia do Campeonato Carioca de 2008. Mas era um goleiro pesado. Nossa senhora, um goleiro que não passava nenhuma confiança. Eu não sei onde o Cuca, que talvez tenha sido o melhor técnico do Botafogo neste milênio, estava com a cabeça para colocar o Marcos Leandro como arqueiro do Botafogo. Então, na minha humilde opinião, ele é o 4º pior goleiro do Botafogo neste milênio. O 3º pior goleiro do Botafogo, na minha opinião, neste milênio é Roger. Roger também em 2007 chegou no clube para ser a solução. Esse veio como solução, já que estava na reserva do Santos, era um goleiro com cancha, tinha jogado no São Paulo, Flamengo, era um goleiro experiente.
Já estava ali na fase final da sua grande jornada futebolística. Chegou no Botafogo com a intenção de levar o time para a Libertadores do ano seguinte. Inclusive ele disse isso na sua apresentação, que chegou ao clube para terminar a carreira em alta, jogando como titular uma Copa Libertadores da América. Mas não foi isso que aconteceu. Desde que Roger chegou ao clube, o Botafogo fez isso aqui, ó. Foram 2 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. Os empates e as derrotas, muito por culpa do Roger. Eu nunca vi um goleiro tão suscetível a falhas como ele. Ele não passava nenhum pingo de segurança para os botafoguenses. Era algo surreal. O time fazia um gol na frente, ele ia fazer o favor de falhar de maneira grotesca e fazia com que o Botafogo perdesse o jogo. Mas ele está no meu pódio aqui dos piores goleiros, por quê? Pela parte mesmo dele ter chegado no Botafogo como uma esperança para resolver o problema. E não resolveu, piorou o que estava acontecendo. E recentemente ele voltou à mídia, em uma ligação com o Botafogo, cobrando o clube na justiça, aproximadamente 2 milhões de reais. É isso aí, o Roger não resolveu dentro de campo e ainda atrapalha o Botafogo nos dias de hoje. Agora, o segundo pior goleiro que eu vi com a camisa do Botafogo é ele, Júlio César, goleiro que está atualmente no Grêmio. Olha, o Júlio César tinha tudo para ser um dos melhores goleiros do Botafogo. Tinha tudo para ter resolvido este problema que o Alvinegro tinha com os arqueiros. Ele fez a sua primeira partida no ano de 2006, ali nas 2 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, e até se mostrou um goleiro seguro. Mas o que acabou acontecendo? A imaturidade, muita coisa na cabeça, isso fez com que o Júlio César despencasse. Ele começou o ano como reserva do Max, no ano de 2007, mas após o arqueiro, que é o 5º da minha lista, ter falhado na última partida contra o Boa Vista, que tirou o Botafogo de qualquer chance de conquistar o primeiro turno do Campeonato Carioca, ele reassumiu o gol naquele ano, reassumiu o gol na Taça Rio e começou bem na Taça Rio. No jogo contra o Vasco, na semifinal desta fase do Campeonato Carioca, ele cometeu uma falha no primeiro gol Cruz Maltino, um erro bobo, mas se redimiu pegando um pênalti, fazendo boas partidas naquele 4-4 histórico. Ali ele meio que ganhou o coração do torcedor botafoguense. Na final do campeonato estadual contra o Flamengo, no primeiro tempo ele fez boas partidas contra o Rubro Negro. Parecia que o Botafogo tinha achado realmente um arqueiro jovem com potencial de ser o dono da camisa número 1. Mas no segundo tempo ele cometeu um pênalti bobo em cima de Renato Abreu, se não estou enganado. Foi expulso, entrou o Max. Ali ele faltou experiência. De repente era mais fácil ele sofrer o gol, o Botafogo continuar com 11 jogadores em campo, manter 11 contra 11, do que cometer esse vacilo, fazer esse pênalti e deixar com que o time jogasse praticamente a segunda etapa toda com um jogador a menos. Mas nem isso fez com que ele perdesse a titularidade, ele se manteve titular. Aí aconteceu outra falha no jogo contra o Figueirense, aquele gol do Cleiton Xavier aos 43 do segundo tempo, onde ele bateu a roupa e a bola acabou entrando e atrapalhou qualquer chance do Botafogo de conquistar aquela competição. Mas mesmo assim, o Cuca manteve ele como titular. E lembrando que, mesmo com essa falha, a torcida do Botafogo, que estava no Maracanã em bom número, gritou Júlio César. Quem estava no Maracanã se lembra disso. A torcida não vaiou, não contestou, não criou nenhum problema com o arqueiro depois desse erro grotesco. Falha bizarra contra Náutico, falha bizarra contra Grêmio, falha bizarra contra Cruzeiro. Foram muitos e muitos e muitos erros. Fizeram com que Júlio César fosse colocado de lado e ele perdesse novamente a posição para Max, que depois perdeu a posição para Marcos Leandro, que depois perdeu a posição para Roger. Aí começou todos os outros goleiros já falados aqui no top 5 dos 5 piores goleiros que eu vi com a camisa do Botafogo. Então Júlio César é a medalha de prata, é o segundo pior goleiro que eu vi com a camisa gloriosa. E o pior goleiro que eu vi com a camisa do Botafogo, talvez tenha sido o pior mesmo. Pior, sei lá. Nos anos 90 o Botafogo teve alguns goleiros terríveis. Mas o pior que eu vi nesse milênio, disparado, é Juan Guillermo Castillo. Ou Castilho, não importa a pronúncia que você queira.
Castilho chegou em 2008 para resolver realmente. Claro que eu já falei isso várias vezes nesse vídeo. Resolveu o problema da meta. E o Castilho chegou como goleiro de seleção uruguaia, Peñarol, chegou aqui para ser o cara. Na sua estreia pegou um pênalti. E a torcida do Botafogo falou: agora acabou. Não teremos mais problemas no gol. Castilho chegou e vai resolver tudo. Nada. Depois do jogo contra o Flamengo, na final da Taça Guanabara de 2008, a idolatria aumentou e muito. Os torcedores que ele brigou com os jogadores do Flamengo, teve um bafafá, ele foi lá, empurrou, e virou ídolo de alguns. As falhas dele eram, digamos que, deixadas de lado. Ele teve um problema, o Renan assumiu a titularidade. O jovem goleiro não podia tomar qualquer gol que era xingado pelos fãs do Castilho. O Castilho tomava qualquer chute que ia no gol, era perigo de gol porque ele não passava segurança nenhuma e alguns aplaudiam o Castilho. Estou falando disso como torcedor mesmo, que em 2008 era torcedor mais ferrenho do que eu sou hoje. Era torcedor que não pensava em jornalismo, era torcedor brabo. E era uma coisa que eu sempre questionava, isso na época de Orkut ainda, que o Castilho tinha um fã-clube que meio que blindava o arqueiro de qualquer crítica. E cara, era um goleiro que eu não vi passar segurança. Qualquer bola, como eu falei anteriormente, eram riscos de gol. Ele não tinha segurança, não passava segurança nenhuma. Eu não lembro de uma partida em que o Castilho tenha feito um jogo... Aliás, uma, contra o Cruzeiro no Mineirão, o Botafogo perdeu esse jogo, gol do Guilherme, que está até hoje no Fluminense. Foi a única partida que eu vi dele fazendo mais ou menos. Porque saía mal do gol, era baixo, além de ser baixo, não tinha envergadura nenhuma. Era marrentinho, aquele brigão. E isso chamava o torcedor. Por isso que ele ficou no clube durante 2 temporadas praticamente. E olha, o jogo marcante para mim, que mostra como o Castilho era horroroso, foi Botafogo e Corinthians, jogo de volta, dia 28 de maio de 2008. A falta que ele sofreu, o gol que ele sofreu do Chicão de falta, aquilo um goleiro amador de pelada não pode tomar. Uma bola lenta, fácil de defender, e ele simplesmente pulou para dentro do gol. Sim, o Castilho fez isso. Pulou para dentro do gol. Fora outros jogos, se eu for ficar aqui enumerando os erros do Castilho, ficaria até amanhã. Se eu colocar aqui na lista, depois que ele saiu do Botafogo em 2009, graças a Deus, que foi o Jefferson recontratado, ele não teve mais oportunidades, até o Renan evoluiu um pouco como goleiro, mesmo com algumas falhas pela imaturidade ainda, que tinha 19 anos ainda o Renan, que isso fique bem claro. O Castilho não teve mais chances dentro do Botafogo. Ele começou a rodar por várias equipes aqui do continente sul-americano e sempre com falhas. Vou colocar algumas falhas dele em outras equipes para vocês assistirem e terem noção de como ele era frangueiro. O Castilho foi o pior goleiro que eu vi com a camisa do Botafogo. Quero saber de você nos comentários quais foram os piores goleiros que você viu com a camisa do Botafogo neste milênio. Se vocês concordam ou não com a minha lista, se vocês fariam alguma alteração. Mandem aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, deixe aquele like. Os likes, as visualizações, se chegarmos aqui a mais de 1000 likes, com certeza farei mais listas. Então depende de você. Bateu mais de 1000 likes, teremos outros top 5 e outros quadrinhos diferentes aqui no canal do TF. Links da capa. Gostaram daqui da camisa? Links aqui na descrição do vídeo. O Roxinha feio, o conteúdo do canal é bom, espero que vocês tenham gostado. E amanhã eu tô de volta às 12 horas com um novo vídeo para vocês. Um abraço, tamo junto e até logo.